nossas aulas aqui do dia 3 de agosto. A nossa grade de conteúdos de hoje, a gente vai começar pela aula de matemática, né? Vamos iniciar aqui uma fundamentação maior, né? De outras aplicações das expressões numéricas, né? Nas aulas anteriores nós conseguimos visualizar como que são as regras para efetuar as operações. Também conseguimos visualizar como que essas expressões numéricas, né? Envolvendo todos os sinais, né? Totalmente ali os sinais de associações, né? Que são os parênteses, os colcheios e as chaves. E agora nós vamos ver outras aplicações das expressões numéricas. Nós vamos trabalhar no nosso livro didático da página 119 até a página 143, tá? E aí nós vamos acompanhar lá, temos atividade do antes de seguir e também nós vamos hoje ampliar os números ordinais, tá bom? Vamos lá então. Observe a situação representada na balança a seguir. Ela pode ser expressa por uma expressão numérica. Nós temos aí, ó, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 5, que é igual a 10 mais 10 mais 10 mais 5 mais 5 mais 5. Tem até o desenho aí, a representação na página 139 dessa balança. Vamos além. Quando acrescentamos ou substituímos os valores iguais nos dois lados de uma igualdade, os novos resultados permanecem iguais. Se você dobrar o peso de cada prato, a balança permanecerá em equilíbrio? Quantos quilos passará a ter cada lado? Represente a situação na balança a seguir. Aí nós temos o desenho aqui de uma outra balança que você vai representar igual está aqui no desenho de cima, tá? Se ao invés de dobrar os valores, você retirar metade do peso de cada prato, o equilíbrio será mantido? No primeiro momento está pedindo para você dobrar, depois está pedindo para você colocar metade para ver se fica o mesmo equilíbrio dos dois pratos, tá bom? Aí você vai colocar aí a sua resposta. Quando multiplicamos ou dividimos os dois lados de uma igualdade pelo mesmo valor, os novos resultados permanecem iguais, tá? Isso é importante a gente entender, que quando nós multiplicamos ou dividimos os dois lados da igualdade pelo mesmo valor, os resultados permanecem iguais, tá? Aí, pessoal, vocês vão ler, né, essa página aí e resolver esse probleminha da balança com essas diretrizes aqui que eu falei para vocês, essas coordenadas aqui, tá bom? E aí nós temos a nossa atividade da aula de hoje, que pode ficar como nosso para casa, né, como nós já conversamos, explicamos sobre isso. A questão das atividades lá do antes de seguir, da página 140 e da página 141, tá? São atividades que vai envolver as coisas que nós já estudamos sobre expressões numéricas, tá bom? E aí, pessoal, quando tiver pedindo para você resolver os problemas no seu caderno, é importante que você faça no caderno da disciplina, tá bom? Igual aqui a questão 12 e a questão 14 está pedindo para você resolver o problema no seu caderno. Um lembrete também que as expressões numéricas é importante você fazer os cálculos. Por quê? Se você começar a fazer as expressões de cabeça, se for uma expressão muito grande, você não vai conseguir resolver ela, tá? Então eu peço que você sempre crie esse hábito de fazer as coisas anotando aí no seu caderno e resolvendo aí da melhor forma, tá bom? Aí vem falando aqui os exercícios. E aí tá os problemas aqui, ó, da 12, que você vai resolver no seu caderno. E também na página 13 tem até um espaço aí para você resolver a expressão numérica, tá? Lembrando e levando em consideração todas as orientações dos passos a passos que é para fazer as expressões, as regras. Qual operação faz primeiro, quando tem os sinais de associação, o que a gente resolve primeiro. Se você esqueceu, você vai ter que ir lá, voltar algumas páginas e relembrar ou assistir os nossos vídeos no YouTube, tá? E na questão 14 também você vai fazer no seu caderno, tá bom? A C, que é a opção C da 14, está pedindo para você conversar com o colega. Como eu falei para vocês, quando tiver no seu livro didático pedindo coisas para você conversar com o seu colega, é possível você fazer uma chamada de vídeo e você falar com ele, tá bom?
sobre isso. Pessoal, aí nós vamos lá para a página 142 ampliar o nosso conhecimento dos números ordinais, né? Os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Agora a gente vai ampliar esses números, tá bom? Vamos acompanhar lá. Os números ordinais são utilizados para indicar a ordem ou a posição de pessoas ou objetos em sequência. Não esqueçam disso, tá? Ele vem para indicar a ordem ou a posição de números ou sequências, tá? Vamos lá. Em anos anteriores, esses números já foram estudados. Então, a gente está relembrando aqui, né, que nos anos anteriores você já viu esses números. Não é nada novo aqui para você, tá? Só refrescando a sua memória. Vamos observar essa imagem e imaginar que nós estamos lá na nossa sala de aula, lá, que todo mundo senta em sequência, né? Então, dá para a gente visualizar isso aí. Para localizar os lugares dos alunos nessa imagem, pode-se denominar a fila mais próxima das janelas como a primeira fileira, que é o que a gente fala lá na nossa sala, e a fila central como segunda fileira e a última como a terceira fileira. Assim, se você fizer a referência, por exemplo, a aluna com a blusa verde disse que ela ocupa o terceiro lugar na terceira fileira. Agora, se ao buscar a aluna que ocupa o segundo lugar da primeira fileira, você vai ver que ela está com uma blusa vermelha, aí na imagem do seu livro. Os termos primeiro, segundo e terceiro indicam a posição em que encontra as crianças na sala de aula. Pode-se representar esses termos usando os algarismos, acrescentando o símbolo, que é esse símbolo aí, um ozinho, né, entre aspas e um risquinho embaixo, ou um azinho pequenininho, um risquinho embaixo entre aspas, de acordo com o gênero a ser indicado. Por exemplo, o segundo aluno da terceira fileira está vestindo blusa amarela. Os números ordinais recebem uma nomenclatura especial. Você se lembra de como são a nomenclatura dos números de 1 a 10? Como que eles são denominados? Então, você vai escrever nesse espaço aqui, ó, tá? Qual que é a nomenclatura dos números ordinais de 1 a 10? Na tabela a seguir, né, nós vamos recordar alguns números e conhecer outros também, tá? Por exemplo, se a gente tomar aí uma sequência com 80 objetos, o número 80 ele vai ser indicado nos números ordinais por octagésimo, tá? E em fila, uma fila com 60 pessoas, a última ocupa, né, o 60º lugar. Aí nessa tabela aqui da página 143, nós vamos visualizar do número 10 ao número 100 qual que vai ser a nomenclatura de cada número. Nos números ordinais, cada número tem uma nomenclatura específica. Então você vai visualizar aqui e fixar isso aí na sua cabecinha, tá bom? A partir do número 11, que no caso dos números ordinais seria o 11º número, o elemento de sequência para iniciar sua posição ou sua ordem faz combinações de dois termos, tá? Por exemplo, considerando uma fila com 25 pessoas, a penúltima ocupará o 24º lugar, tá? Você tá vendo os dois algarismos, o 2 e o 4. Lembrando que nos números ordinais a nomenclatura do número muda e aí vai ocupar o 24º lugar. Vamos ter um exemplozinho aí no final da página de um livro, um desenho de uma professora aí. Olha aí, visualize aí para você ver. Veja que para a escrita dos números ordinais utilizamos a decomposição numérica. Lembrando lá da decomposição. 24, né? Você vai dividir aí o 2. 20º, o 4, o quarto. Então fica 24º. Assim, considerando uma fila de 100 pessoas, a penúltima ocupará o 90º lugar. 99º lugar, que vai ser, né? Visualizando uma fila de 100 pessoas. Então, a última ocupará o 90º lugar, tá? Dá uma olhada no vídeo de novo, se você ficou com alguma dúvida, anota sua dúvida, traz para a live, para a gente finalizar esse assunto e não ficar nenhuma dúvida, tá certo?
façam as atividades e até a nossa próxima aula. Um abraço!